Graça e paz, irmãos, amados e amadas irmãs. O Senhor tem colocado uma palavra em meu coração e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Livro do profeta Abacuque. Não fique desesperado se você não conseguir achar de primeira na sua Bíblia. Ele está lá pertinho do final do Antigo Testamento. São só 3 capítulos do livro de Abacuque. Para te ajudar, depois de Abacuque tem o livro de Sofonias. Aí ficou mais fácil, certo? Agora você achou, não achou? Ah, Sofonias. Olha, Abacuque eu não sei onde é, mas Sofonias eu sei. Então, o livro do profeta Abacuque. E é interessante que eu tinha 2 amigos. Um se chamava Melquisedeque e o outro Sofonias. E um dia eu tive que levá-los na escola porque ninguém acreditava que alguém tinha um nome assim. E nós fazíamos um trio de cristãos, Silvano, Melquisedeque e Sofonias. Era só nome abençoado. Vamos seguindo. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Apenas até aqui. Irmãos, esses últimos dias, acho que essas últimas semanas, o grupo fundamentalista político, por nome Talibã, ele retomou o seu controle sobre o Afeganistão. Nessas últimas semanas foi amplamente noticiado na mídia. E o que é interessante é que nós vimos através da mídia cenas de desespero que chocaram o mundo. Principalmente no aeroporto da cidade de Cabul. Algumas pessoas que estavam ali naquele aeroporto, elas tentaram se agarrar à porta e ao trem de pouso do avião que já estava taxiando na pista para tomar altura. E entre estas pessoas, um jovem de 19 anos, um jogador de futebol chamado Zachary, o sobrenome é um pouco delicado de dizer, mas Henry, ou Anhari, que chegou a ser da seleção de base do país. Ele cai então de um Boeing C-17 das Forças Aéreas Americanas em pleno voo e acaba morrendo. Essas cenas ficaram sendo repetidas durante a semana. Eu tenho certeza que alguns de vocês chegaram a ver estas cenas e alguns até não acreditaram que era possível alguém tentar fugir do país segurando no trem de pouso do avião. Tamanho o desespero da população daquele país. Quando nós observamos o que está ocorrendo nos nossos dias, parece que estamos diante dos mesmos dilemas e das mesmas tensões geopolíticas que fizeram o profeta Abacuque buscar uma resposta em Deus para os problemas dos seus dias. É interessante que você saiba que o profeta Abacuque, ele viveu no período do rei Jeoaquim, isso em 608 a 598 a.C. O rei Jeoaquim, ele era filho do rei Josias. E foi contemporâneo, quando jovem, Abacuque, quando jovem, ele é contemporâneo de um profeta bem conhecido, o profeta Jeremias. O profeta Abacuque, ele viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, em 612 a.C., o que estava ocorrendo no mundo era que a Babilônia havia acabado de derrotar uma potência que dominava o mundo naquela época, a Assíria,
e se tornar o império mais poderoso do mundo. A Babilônia tinha tomado para si o império e se formado como o império mais poderoso do mundo. Em seu período, Abacuque ele viveu no ápice das tensões geopolíticas. E para entendermos o seu contexto histórico, irmãos, nós precisamos dar alguns passos para trás e olhar a vida do rei Josias. O segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 33, do versículo 24 até o versículo 35, olha que coisa extremamente interessante. Isso é um relato sobre a vida do rei Josias. E nesses versículos, a Bíblia nos informa que Josias começou sua carreira pública como rei com apenas 8 anos de idade. A maioria dos filhos dos irmãos tem essa idade. A Melissa tem 7. É como se a Melissa, o ano que vem, fosse coroada a rainha do Brasil. Ou um garoto de 8 anos. E o contexto em que ele se torna rei ainda é mais polêmico. Ele se torna rei aos 8 anos de idade, com um trauma de saber que seu pai foi assassinado com 24 anos de idade, e que os assassinos haviam sido executados, e que agora ele, com 8 anos, ele deveria ser rei. Josias, então, aos 20 anos de idade, começou então a buscar a Deus e a purificar a Jerusalém das imagens pagãs que inclusive o rei Manassés havia introduzido no povo. Ele iniciou uma reforma religiosa em Israel, e no meio dessa reforma, algo muito interessante sobre a vida do rei Josias, é que ele acabou encontrando o livro da lei dada por Deus a Moisés, que estava guardado na tesouraria do palácio como algo importante, mas sem grande valor. Como se, olha, o que a gente faz com esses livros que são a lei? Na época do rei Manassés, é como se dissesse, olha, guarde isso aí em algum lugar, porque até tem um valor, mas não é importante. Então coloca junto com dinheiro, joga lá dentro, e por anos a palavra de Deus ficou esquecida. Então Josias, ao fazer uma reforma, ao arrumar também a parte financeira do país, ele encontra o livro da lei do Senhor. Após sua morte, né, ainda o livro das Crônicas, no capítulo 34, 14 em diante, ele relata que após a sua morte em Megido, Josias ele faz uma atitude impensada, e mesmo avisado por Deus, ele levanta o seu exército e vai contra uma semipotência, o Egito, que era regido por Faraó Neco. E ele morre nessa batalha em 609, após interceptar esse faraó. Em seu lugar, então, começa o reinado de Jeoaquim. E logo cedo ele manifesta um caráter que era particularmente odioso para o profeta Jeremias. Isso está no próprio livro do profeta Jeremias, no capítulo 22, de 13 a 23. Como Jeremias não gostava de Jeoaquim. Isso porque enquanto Deus ele requeria retidão e justiça que Josias tinha, o filho dele, Jeoaquim, ele insistia em habitar em um palácio luxuoso, cercados de cedros, excedendo em muitas extravagâncias, inclusive forçando os cidadãos a trabalhar para satisfazer as suas extravagâncias sem pagamento. Esse era Jeoaquim. Por estes e outros motivos, o profeta Jeremias denunciou o rei Jeoaquim e ainda anunciou que Jeoaquim seria humilhado em sua morte, em contraste com as honras que o pai dele tinha. O profeta então prometeu que o rei seria sepultado. Olha que coisa interessante, isso está em Jeremias 22, 19, dá uma conferida. Olha como ele chama Jeoaquim. Quando Jeoaquim morresse, ele disse que seria a sepultura de um jumento. Olha como era o homem que governava a nação. Para Jeremias, era um jumento. Então ele seria sepultado como um jumento. Estes eram os dias do profeta Abacuque. Tensões internacionais geradas por ações violentas, degradação moral e religiosa, crises humanitárias, entre outros problemas. Com tudo isso que estava ocorrendo, não é de surpreender que o coração do profeta produzisse dúvidas com relação ao futuro da nação e principalmente sobre Deus.
É como se Abacuque estivesse aí sentado do seu lado, escrevendo o livro. Parece que Abacuque está olhando os nossos dias, as tensões no Oriente Médio, as questões climáticas, os relatórios que a ciência tem produzido, dizendo o quanto nós temos degradado o nosso planeta, falta d'água que nós estamos enfrentando, a polarização em nosso país. Parece que Abacuque está sentado aqui, do nosso lado, olhando tudo isso e escrevendo o seu livro. Mas veja que interessante, ele já fez isso, ele já escreveu um livro, e foi usado ainda de fonte fidedigna, o próprio Deus. E é como se ele cria em seu livro, ele nos apresentasse um guia de sobrevivência para os dias maus. E em cada capítulo o profeta, ele apresenta um sentimento e uma percepção da situação. E justamente aqui no capítulo 2 que nós lemos, se encontra o ápice do livro do profeta Abacuque, o apogeu de sua obra, nos levando a compreender que mesmo diante de tudo que nos cerca, diante de tudo isso que eu já disse a vocês, nas lutas e dificuldades, nós precisamos ter fé em meio às crises. E é exatamente aquilo que eu quero dizer nesta noite, é este o tema dessa mensagem, fé em meio às crises. E principalmente nós precisamos ter fé em meio à crise e entender que você deve clamar a Deus mesmo sem entender o porquê. Você deve clamar a Deus. É interessante, se você pegar o capítulo 1 do livro de Abacuque, ele é bem pequeno, são apenas 3 capítulos, recomendo aos irmãos, após essa pregação, inclusive os irmãos que estão em casa, que você leia o livro do profeta Abacuque. São três pequenos capítulos. O profeta ele começa a sua obra com um coração regido por um coração preocupado, pesado. Ele dirige a Deus uma reclamação severa contra a violência que permeava o povo de Deus. Abacuque ele começa com uma oração nada suave, nem uma oração, não, é algo pesado, está empurrando o profeta para orar e clamar a Deus. Ele está particularmente preocupado porque a palavra de Deus havia novamente sido deixada de lado. E olha que coisa interessante, eles já tinham encontrado a palavra de Deus que havia sido perdida. Agora eles tinham o conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim parecia que ela era impotente para trazer consciência, juízo ao intelecto do povo de Judá. Parece que a palavra de Deus não conseguia trazer às mentes daquela época iluminação. Abacuque estava impressionado com a violência que via, e aqui ele está falando da violência entre o próprio povo de Deus. Abacuque está extremamente impressionado como o povo de Judá era violento entre eles mesmos. Isso está em Abacuque 1:4. Era absurdo, irmãos. Extremamente absurdo. Irmãos atacando irmãos, compatriotas atacando compatriotas. Para piorar, o rei Joaquim, ele resistiu fortemente à pregação do profeta Jeremias. Ele chegou ao ponto de queimar os livros do profeta Jeremias e lançar o profeta na prisão. Isso promovia na nação extrema violência. Abacuque, ele profetiza num tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. À beira de um colapso. O que vemos no primeiro capítulo é o desespero de um profeta frente à situação que estava acontecendo nos seus dias. Ao orar sobre a perversidade de sua nação, Abacuque foi ficando cada vez mais aflito e se perguntou por que Deus parecia tão indiferente em meio a tanta violência. E isso está em Abacuque 1:4, que diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Como Deus podia permitir que Judá cometesse os mesmos pecados? São os mesmos pecados que levaram o reino do norte, a nação de Israel, à destruição. Judá não tinha aprendido nada com a queda de Israel.
Ele não observou como a ganância, a corrupção e principalmente a idolatria havia levado o reino inteiro à falência moral e espiritual. Que é interessante, irmãos. Professor Gletz, ele contava uma história, e eu me lembro, e ficou marcada na minha mente, que certa feita, em um período de grande estiagem em uma floresta, se encontrou numa clareira um urso, um lobo e uma raposa. E os três combinaram de caçar e de voltar e se reencontrar na mesma clareira. Em tempos de vacas magras, cada um apenas abateu um pequeno coelho. O urso, o lobo e a raposa. O urso grande e poderoso olhou para os outros dois e falou assim: e aí, como é que a gente vai dividir isso aí? O lobo rapidamente falou: simples, muito simples. Você fica com o seu, eu fico com o meu e ela fica com o dela. Que segredo há nisso? Antes dele terminar de falar, o urso se deu por cima dele e os dois brigaram e ele mata o lobo e come o lobo. E antes dele terminar de limpar a boca, ainda de ter comido o lobo, ele olha para a raposa e fala: e aí, como é que a gente vai dividir isso aí? Ela falou: simples, muito simples. Você fica com o seu, você fica com o do lobo e o meu é presente para você, meu lindo. Aí ela estava indo embora, o urso virou e falou assim: ó, aonde você aprendeu a ser tão sábio assim? Ela olhou e falou: com o lobo que você acabou de comer. Eu que não vou falar para você, você vai entender que o meu é meu. Irmão, nós precisamos aprender com os erros dos outros. Você não precisa sofrer para aprender, se já tem uma jurisprudência, meu amado. Alguém que coloca uma placa de 120 km por hora ou curva perigosa numa estrada, é porque alguém estudou e já viu que aquela curva é perigosa. Você não precisa testar os limites do seu carro para saber que aquilo é perigoso. E é justamente isso que Judá faz. Ele vê Deus destruir a nação de Israel e simplesmente cai nos mesmos erros que a nação de Israel. Sabedoria, irmãos, é aprender com o erro dos outros. Infelizmente, nós temos a ilusão que uma coisa vai dar certo conosco, mesmo quando essa coisa sempre dá errado. Não, mas comigo vai dar certo. Irmão, isso aí é pirâmide. Não, mas comigo eu vou ser o faraó, vou ficar no topo, vai dar certo. Sempre dá errado. Nós temos uma ilusão, não, mas comigo vai dar certo. Irmãos, deixa eu falar algumas coisas para os irmãos. Não, mas eu posso ser feliz com outra pessoa. Meu amado, qual foi o adultério que acabou bem? Sem machucar pessoas. São coisas, meus amados, que a Bíblia já diz para você, já está lá, já tem uma jurisprudência, já tem experiência. São coisas que sempre dão errados, como bebida e direção. Não, mas é só um pouquinho. Gastar ou comer sem controle e por aí vai. Por aí vai. São coisas que dão errado, nós já sabemos que vai dar errado e muitas vezes insistimos. Foi o caso de Judá, olhando para Israel. Não foi diferente com o povo de Judá. As ações do povo levaram o coração do profeta ao desespero. Abacuque olhava para a nação de Judá e falava: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Gente, nós temos Israel caiu. Eles sofreram, tudo foi destruído. Os problemas de Judá eram causados por líderes, principalmente, que não obedeciam à lei. Por isso que o profeta escreve: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Os ricos exploravam os pobres e escapavam do castigo com suborno, subornando os oficiais. Qualquer semelhança com aquilo que nós conhecemos é pura verdade. Entendemos bem essa questão da corrupção. A lei era ignorada, distorcida e ninguém parecia se importar. Em terra de escassez, eu primeiro. Os tribunais eram corruptos, os oficiais só se interessavam em ganhar dinheiro. E a admoestação de Êxodo 23, de 6 a 8, era completamente desconsiderada. Novamente, qualquer semelhança com um país que você conhece é verdade, é a pura verdade. Abacuque sabia que o jeito como a nação se comportava, do jeito que a nação se comportava, acabaria em desgraça.
E então que o profeta ele busca a Deus para obter uma resposta. E em meio a tanta escuridão e incerteza, Deus responde ao profeta. Bênção, estou passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade, eu busco ao Senhor e o Senhor me responde. Glórias a Deus. Entretanto, Deus diz ao profeta, olha, eu estou no controle. Eu estou trabalhando. Isso está em Abacuque 1,5, que Deus diz ao profeta, vede entre as nações, dá uma olhada entre as nações. Maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em seus dias obra tal, que se vos não crereis quando for contado. Olha, o que eu estou fazendo, você não vai acreditar. Deus diz isso ao profeta. Deus diz ao profeta, olha, não há um vácuo de poder, não há um Deus ausente, omisso ou distraído do que está acontecendo. Há um soberano no trono que controla tudo e em nada é pego de surpresa. Abacuque poderia se incomodar com seu aparente silêncio e incoerência. Isso incomodava o profeta, mas Deus não é incoerente, não estava em silêncio. Entretanto, ele clama a Deus e aguarda resposta. Deus deu a Abacuque uma revelação, e isso é interessante, irmãos. Deus não dá uma explicação ao profeta, ele dá uma revelação. Pois aquilo que precisamos nos momentos de dúvida é de uma nova visão de Deus. O Senhor não nos deve nenhuma explicação, e isso é verdade, Deus é soberano, mas em sua graça ele se revela. Ele diz aos seus santos o que ele fará e o que ele faz. Amado, nós precisamos compreender que somente buscando a Deus poderemos vencer e suportar as lutas que abatem as nossas vidas. Abacuque, ele não fica, e isso aqui é extremamente importante, irmãos, Abacuque, ele não fica apenas observando e lutando contra a maré. Abacuque não fica reclamando e fica, nossa, o negócio está feio, hein? Olha, tá terrível. Olha, tá ruim demais. Ele não fica nisso. Ele vai direto à fonte. Ele vai direto a quem poderia resolver, quem teria as respostas. E aí ele toma uma atitude. Irmãos, como alguém chamado por Deus para guiar o povo dele, há uma grande responsabilidade sobre minha vida, sobre a vida do pastor Ricardo, sobre a vida do pastor Noedi, sobre a vida do conselho da igreja que dirige esta igreja juntamente conosco. E aqui nós precisamos insistir, e quantas vezes eu tiver essa oportunidade, eu vou insistir com você. Irmão, você precisa orar. Você precisa participar das reuniões de oração. Não podemos ver milagres sem buscar quem é o produtor do milagre, que é o nosso Deus. Orar para que Deus, em sua misericórdia, nos alcance. Não adianta, irmãos, em nada ficar reclamando e, o pior, postando as nossas indignações. Mesmo que esta resposta que Deus tem para nós seja totalmente contrária à nossa vontade. E sabe o que é o mais interessante nesse texto? Foi exatamente o que aconteceu na vida do profeta Abacuque. Deus está levantando, olha que Deus diz ao profeta, olha, calma, eu estou no controle, eu estou trabalhando, eu estou levantando a Babilônia. E Deus ainda diz, um povo violento e cruel que tinha por costume, a Babilônia ela tinha por costume, exibir os reis vencidos na frente do seu exército montado em jumentos, para humilhar a nação que eles haviam conquistado. A Babilônia tinha esse jeito de humilhar as nações, humilhar reis. Era um povo violento, um povo que usava de cabeças como troféus em suas batalhas. Para os babilônios, aí Abacuque ainda olha e diz, Deus, os babilônicos, eles eram piores do que os habitantes de Judá para Abacuque. Como assim? Que era ruim pode ficar pior? E como diz um ditado aí que a galera gosta de dizer, quando você acha que a coisa não pode piorar, a barata começa a voar. O que era ruim ficou pior. Este era o sentimento de Abacuque. A resposta de Deus, ela não traz a Abacuque o conforto que ele queria. É interessante, veja o que diz a palavra do Senhor. Continuando aqui. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas.
olha, isso é Deus falando dos babilônicos. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que lobos. Lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipitam e devora. Eles todos vêm para fazer o quê? Violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam a terra e as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo culpados estes cujo poder é o seu Deus. Abacuque descobriu que Deus não estava indiferente aos pecados do povo de Judá. O Senhor planejava disciplinar Judá através da mão dos babilônicos. Essa não era a resposta que Abacuque queria. Não era. Abacuque não esperava que Deus iria levantar uma nação tão violenta no momento em que a violência já era tanta. No momento em que já havia tantas lutas, Deus levanta uma luta ainda pior ainda para disciplinar o povo dele mediante aos seus pecados. Sua esperança era que Deus enviasse a seu povo um reavivamento, era isso que Abacuque queria. Julgasse os líderes perversos, estabelecesse a justiça na terra, só assim a nação poderia escapar do julgamento. Então assim, Deus julga os líderes e a nação vai escapar do julgamento. E aí o povo poderia ser poupado, porém Deus havia advertido o seu povo, irmãos. Vários profetas haviam proclamado a palavra de Deus ao povo de Judá. E todos eles, sem exceção, foram rejeitados pelo povo de Judá. Deus havia enviado calamidades naturais, como secas e pragas, bem como diversas derrotas militares. Mas o povo não se abalava. Não se abalava. Deus enviou problemas, Deus enviou seca, Deus enviou derrotas, Deus enviou profetas, e o povo simplesmente não ouvia. Em vez de se arrependerem, as pessoas endureciam seu coração ainda mais e buscavam, olha que coisa louca, eles buscavam a ajuda de outros deuses e de outras nações ao redor, abandonando completamente a palavra de Deus. Irmãos, chegou a hora de Deus agir. Esta é a resposta que Deus dá a Abacuque. Esta resposta somente criou no profeta mais incômodos e dúvidas, e isso está no versículo 12. Abacuque, ele apela então para a santidade de Deus e ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Santo, não morreremos? O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, ó fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, tolera os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha qual era a visão de Abacuque, mas espera aí, o Senhor está levantando alguém pior do que o povo de Judá? O que Abacuque não estava levando em conta é a insistência de Judá em viver em pecados. Irmãos, infelizmente, e eu digo isso infelizmente, na relação homem-pecado, o pecado sempre será o dominante. Nunca houve um homem que se contaminou com um pecado e o subjugou. Jesus não teve pecado. Mas na relação homem-pecado, o homem sempre será o escravo do pecado. O que Abacuque não está levando em conta é que Deus, por muitas misericórdias, irmãos, isso é muito duro de dizer, mas a grande verdade é que quando nós pecamos, muitas vezes nós pecamos deliberadamente. É hora de Deus agir. Para se ter uma ideia, irmãos, da situação, só o profeta Jeremias pregou ao povo de Judá por 40 anos. Só o profeta Jeremias. 40 anos.
e suplicou que Judá voltasse para Deus, mas eles recusaram a ouvir o profeta. Judá não precisava de grande poderio militar, não era isso que Judá precisava. O que ele precisava era de uma fé obediente a Deus. E novamente Abacuque não fica calado, ele busca uma nova resposta de Deus. E em seu questionamento a Deus, ele recebe uma das mais importantes verdades presentes nas páginas dos seus 3 capítulos. E isso está exatamente no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta. E em contraposição a ele, Deus declara, o próprio Deus declara: mas o justo viverá pela fé. E é por isso que você precisa esperar, pois Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Aqui o contraste apresentado no livro de Abacuque, você vê que Abacuque no primeiro capítulo ele tem uma queixa com Deus, ele tem uma discussão com Deus, e agora aqui o contraste é apresentado entre as pessoas de fé e as pessoas que em sua arrogância confiam em si mesmas, deixando Deus fora da sua vida. A aplicação imediata do livro de Abacuque para os injustos e os justos, primeiro começando pelos injustos, eram os próprios babilônicos. Eram soberbos, cheios de orgulhoso, de um poderio militar impressionante. Eles acreditavam que haviam construído um império que não poderia ser destruído. E é tão interessante que, conforme o livro do profeta Daniel, no capítulo 4, no versículo 30, nós encontraremos a palavra do seu líder, Nabucodonosor, que expressa perfeitamente esse sentimento de superioridade. Ele diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o que diz Nabucodonosor. Também os crimes praticados pelo povo de Judá entra também para a lista dos injustos que Deus está dizendo. Dos versículos 6 ao 19, o próprio Deus denuncia as práticas abomináveis que estavam sendo praticadas no meio do seu povo. E é interessante que dos 6 ao 19 nós encontraremos 5 ais. E são apresentados nesses versículos, a começar pelo versículo 6, que diz: ai daquele que acumula o que não é seu. Depois ele diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Vai vendo onde a nossa história atual se encontra. No 12 ele diz: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. No 15 ele diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturado à bebida do seu furor e o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, num caso de engano. O 19 ele diz: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Isso é Deus dizendo. Ganância, corrupção, violência, engano, idolatria. Esta era a realidade em que o povo se encontrava. E um ponto de interesse aqui é que Deus diz que a soberba distorce a alma do orgulhoso. Eis a soberba, sua alma não é reta nele. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Todo soberbo desvia o foco de Deus. Todo soberbo. Das pessoas, de Deus, das pessoas, e passa apenas a enxergar os seus próprios desejos, mesmo que esses acabem machucando outras pessoas. Veja que nestes ais se encontra justamente a fome da alma daquele que não conhece a Deus. Uma busca que tenta desesperadamente preencher o vazio da alma, os vícios, a ganância, a corrupção. E quanto mais a pessoa peca, mais distante ela fica de Deus, e isso a torna um ciclo interminável, distorcendo a vida da pessoa sempre para uma nova dose, sempre em busca de uma nova dose, sempre em busca de um novo prazer, sempre em busca de adquirir um pouquinho mais, sempre em busca de ter um pouco mais e mais e mais e mais. É mais uma emoção e mais um vazio. Isso é a tristeza do injusto. Mas, em contrapartida a isso, o justo viverá pela fé.
E em meio a este cenário, o próprio Deus apresenta como podemos viver em justiça. Tudo isso que eu falei para vocês não é estranho ao seu ouvido aos dias que nós vivemos. A mensagem do profeta Abacuque, nesses capítulos, toda essa lástima para trás, não é diferente dos dias contemporâneos. Não, parece que ele está realmente sentado nos nossos dias, que nós olhamos para toda a corrupção, toda a violência, toda a ganância, toda a falta de Deus que nós olhamos muitas vezes nas reportagens que nós vemos. E agora Deus olha e diz assim, há um jeito de viver justiça, mesmo com toda essa loucura. Ao contrário do soberbo, o justo, ele coloca a sua convicção em Deus. Não é pela minha força, mas é pela força do meu Deus. Não é aquilo que eu vejo, mas aquilo que Deus me diz. E viver, irmão, pela fé significa crer na palavra de Deus e lhe obedecer, independentemente de como sentimos, ou o que vemos, ou de quais possam ser as consequências. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses a você. O cristão, ele não é um ser alienado, que está totalmente alienado do que está acontecendo ao nosso redor. Nós não somos imunes às mudanças climáticas. Se faz frio, você vai sentir frio, meu amado. Se faltar água, não é só na casa do ímpio, não, na sua também vai faltar. As crises econômicas, as crises humanitárias tão presentes nos nossos dias, nós não podemos simplesmente fechar os olhos para tudo que está acontecendo ao nosso redor e dizer, tudo bem, Deus conserta isso para mim. Como se Deus fosse um handman, um faz-tudo, um marido de aluguel. Não que Deus não tenha poder para arrumar estas coisas, mas, irmão, nós estamos vivendo a nossa história, o nosso momento. É o momento de nós termos fé. Por que passamos por estas coisas? É o nosso momento de provação. Nós não somos alienados ao que está acontecendo lá fora. Nós precisamos observar essas coisas e buscar ao nosso Deus. E não pensar, não, mas isso aí é fácil de resolver. Nós somos afetados e afetamos todas as pessoas que se relacionam conosco. Sim, nós devemos ponderar sabiamente sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas o que nós não podemos fazer, irmãos, é nos encher delas de tal ponto que tudo que resta para nós são problemas. Medos, inseguranças, retirando completamente a minha fé. É bem verdade, nós vivemos dias extremamente difíceis. Nós estamos passando por um período da história que vai ser marcado profundamente nos livros de história. Se você simplesmente focar em tudo que está acontecendo, não é de se assustar o número tão crescente que tem surgido de pessoas que têm desenvolvido depressões, inseguranças, medo do futuro. Isso não é algo tão inexplicável. Olha o que está acontecendo lá fora. A grande verdade, irmãos, é que nós precisamos praticar a nossa fé. Nós, novamente, não devemos ser alienados dessas coisas. Mas nós precisamos colocar a nossa fé e confiar que Deus cuida de você. Deus tem cuidado de nós. Ele cuida daqueles que são justos. Viver pela fé, meu irmão, e isso aqui é extremamente importante, não é viver por resultados. Não é que eles não aumentem a nossa fé. Quem não quer ser abençoado? Mas viver pela fé, crendo em Deus, mesmo diante dos resultados, sendo eles favoráveis ou não. Independente disso, Deus continua fiel. No Novo Testamento, esse versículo, esse pequeno pedaço, o justo viverá pela fé, já foi lido inclusive pelo nosso irmão Paião, Paulo usa para falar à igreja de Roma, e também em Gálatas 3:11, Romanos 1:7, também o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, fez uso desse versículo em Hebreus 10:38. Entretanto, uma coisa muito interessante, o termo fé não existe na língua hebraica. No grego, sim. Paulo está usando o termo fé. Mas aqui em Abacuque, em hebraico, não existe a palavra fé. Existe a palavra que nós chamamos de emuná. Essa palavra significa fidelidade. Se você for puxar para o original, está escrito, mas o justo viverá da fidelidade. Tanto a sua fidelidade para com Deus, quanto a fidelidade de Deus para com você. É um relacionamento de confiança.
As palavras "o justo viverá pela fé", elas são tão importantes, eu não sei se você sabe, mas foram elas que levaram à reforma protestante. Martinho Lutero se baseou nesse texto, que ajudou, nesse termo, "justo viverá pela fé". E ele ajudou então a criar também a questão da justificação pela fé. E Lutero ainda disse: "Foi para mim a verdadeira porta do paraíso". A justificação é um ato de Deus em sua graça, mediante a qual ele declara reto o pecador que crê e atribuiu uma reputação perfeita em Jesus Cristo. Ser justo em meio a uma sociedade injusta, meu amado, é possível pela graça de Deus. Não é você que se faz justo. Você se rende e Deus em Cristo Jesus te justifica. Não são seus méritos, não é o seu esforço, não é o teu talento, não é o teu trabalho que te justifica. Somente Deus em Cristo Jesus, pela plena graça, é graça para você. Deus te justifica pela graça dele em Cristo Jesus. Veja que a graça justificadora de Deus está presente no livro de Abacuque, lá no capítulo 2, no versículo 14, que ele diz: "Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar". E é interessante, é extremamente interessante esse pequeno versículo. Parece que ele está solto no capítulo 2. Deus vem cobrando de Israel, dizendo diversos ais, e no meio dos ais tem uma pausa. E Deus diz: "Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar". É a misericórdia, é a graça de Deus no meio das lutas. Ele enfatiza a graça de Deus, pois graça e fé andam sempre juntas. Abacuque 2:14 ressalta a glória de Deus e nos assegura que apesar desse mundo ser mau, meu amado, apesar desse mundo ter muita injustiça, esse mundo ser cheio de corrupção, um dia ele se encherá da glória de Deus. Da mesma forma como os vimos na pregação de domingo passado do pastor Ricardo, em que a visão dos serafins que diziam que toda a terra está cheia da glória de Deus, em Isaías 6:3, Deus promete derramar de sua glória e encher esta terra com o seu conhecimento. É uma promessa nossa, para nós, para mim e para você. E é por isso mesmo, irmão, que eu gostaria de terminar essa pregação dizendo: confie, pois Deus está no controle das nossas vidas. É interessante você agora notar o capítulo 3 do profeta Abacuque. Abacuque, ele começou o livro dele com uma oração. E no início nós vimos um coração pesado, preocupado, alarmado. Mas agora no capítulo 3, o que vemos é um coração que está adorando a Deus, que louva, que honra com gratidão. E aí fica uma pergunta: o que aconteceu? A corrupção acabou? A violência cessou? Não tem mais violência? A Babilônia foi derrotada? Não há mais um possível cerco? Israel se arrependeu? O que aconteceu? Do capítulo 1 ao capítulo 3. É que no meio dessas perspectivas, o que aconteceu foi a fé. A fé estava no meio, entre a queixa e a glorificação. Os problemas ainda não estavam lá, mas agora Abacuque não está mais focado, impregnado com estas coisas. Agora a fé o leva diante do Deus da esperança, do Deus da restauração, do Deus que perdoa, do que sabe o que é melhor para mim e para você. Quando nós olhamos os problemas através da fé, enxergamos imensas possibilidades, irmãos. Deus tem diversas possibilidades para nós através da fé. Nós vemos a vida mesmo diante da morte. Nós vemos a paz mesmo diante da dor. E isso só é possível através das lentes da fé. Da alegria, mesmo em dias que desafiam o nosso coração. Abacuque agora ele está radiante, né? Agora ele começa a orar para que a obra de Deus seja feita. Já não é mais uma pessoa que está sem direção, perdida em meio a um oceano de preocupações que estava tentando o afogar.
E como em um salmo, porque o capítulo 3 ele é um lamento, mas é em forma de um salmo, Abacuque declara a glória de Deus e a beleza da sua santidade. Este é o efeito de quem ora. Irmão, se você não ora, você está perdendo. Você está perdendo. É muito interessante, eu não sei se você já passou por isso, eu já vivi isso. De você estar preocupado, você está angustiado, e você no seu íntimo, no seu momento particular, você descer para orar, você se pôr de joelhos ou em pé, não sei como você faz, e de repente você começa com a preocupação e termina com louvor. É impressionante. Você começa orando a Deus e dizendo dos problemas, e o negócio vai evoluindo, a oração vai evoluindo, e de repente já não há mais um coração angustiado. O que há é esperança. O que há é um Deus que parece que desce ao seu lado, põe a mão no teu ombro e diz: filho, eu estou trabalhando. Você não está sozinho. Irmãos, use da oração. Quando olhamos a obra composta pelo profeta Abacuque, podemos constatar que em todos os capítulos encontramos uma resposta de Deus às aflições do profeta. No capítulo 1, quando o profeta pergunta: por que te calas? 1,13. Essa pergunta já foi feita por tanta gente, tantos pecadores ao longo dos séculos. E é claro, irmãos, que Deus não está calado, pois através da sua palavra Ele fala àqueles que têm ouvido para ouvir. Ou você acha que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é apenas um ritual? Deus está respondendo a sua oração, Deus está dizendo para você: eu não estou calado. Eu estou falando. A pergunta é: você está escutando? Essa que é a pergunta. É interessante porque Jesus falou muito mais alto no Calvário, onde o Filho de Deus morreu crucificado, pois a expiação, o perdão do seu pecado é a resposta definitiva e completa de Deus para o seu pecado, para o meu pecado e para tudo isso que nós estamos vendo acontecer no mundo. Por causa da cruz, Deus é justo e justificador. Ele tanto preservou sua lei, como manifestou seu coração amoroso. Jesus tanto preservou a lei, como conservou um coração amoroso. O pecado foi julgado e abriu-se um caminho para que os pecadores se tornassem filhos de Deus. Sabe por que você é filho de Deus? Sabe por que você tem um Deus que te responde? Porque Ele subiu numa cruz. Agora mesmo diante das adversidades, Abacuque escreve os versos que nós mais amamos no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. É interessante, irmãos, que há uma música, agora vou revelar um pouco da minha idade. Olha, podia aumentar o volume, não sabia. Vou revelar um pouco da minha idade. É uma música do Paralamas do Sucesso, que tem uma frase que ele diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Ele está falando de um povo que tem fé no próprio trabalho, tem fé na política, tem fé no brasileiro, tem fé em tudo. E aí ele pergunta na música: a arte de viver da fé. O brasileiro tem a arte de viver da fé. O grande problema é que só não se sabe fé em quem? Em quê? E eu respondo a você: fé em Jesus Cristo, um único Filho de Deus. Não é qualquer fé, mas sim a fé naquele que veio e mudou tudo em nossa vida. Sim, os problemas desafiam a nossa fé. Não é mentira. Sim, os problemas desafiam a nossa fé. Irmãos, quando nós olhamos para as atitudes de um jovem de 19 anos que se pendurou em uma aeronave em pleno voo, quão grande era o desespero desse jovem, que colocou acima da sua vida a necessidade de fugir. A necessidade de fugir. E é interessante que quando os problemas nos encontram, geralmente tudo que nós queremos é fugir. É tudo que eu quero. Não importa como, eu só quero fugir.
Mesmo que neste processo eu machuque pessoas, eu mate meus ideais, ou até mesmo minha vida se acabe. O desespero geralmente acaba retirando de nós nossa racionalidade e principalmente a nossa fé. Principalmente a nossa fé. O desespero ele tem esse poder, se nós permitirmos, muitas vezes de tirar de nós a racionalidade. Uma pessoa desesperada, geralmente, ela não observa as saídas na frente dela. Isso é muito simples de observar. Em um grande estádio que tem uma saída escrito saída de emergência, se alguém gritar fogo, pessoas morrerão pisoteadas, porque a racionalidade é deixada de lado. Agora imagina o que ele faz com a nossa fé, que é algo espiritual. O desespero, se deixarmos, irmãos, se olharmos para estas coisas sem fé e deixarmos que o desespero controle o nosso coração, ele retirará a nossa fé. E é justamente a fé que pode vencer aquilo que a minha mente não alcança mais. É a fé que me conduz pelo escuro das incertezas e é a fé que me diz, confia. Apesar da figueira estar sem flores, mostrando uma aparência de fraqueza, de doença, a vide não dar o seu fruto, mesmo diante de tanto trabalho e dedicação, ela não dá o fruto. Apesar das ovelhas terem sido roubadas, deixando um lugar vazio, mesmo diante das adversidades, Deus continua sendo Deus e eu o louvarei. Por fim, meus amados, a primeira epístola de João, no capítulo 5, de 4 a 5, nos diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só assim vencemos o mundo. E o 5 diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. O Senhor já te resgatou, o Senhor já perdoou os seus pecados. Escute aquilo que Deus tem dito ao seu coração. E mesmo que a figueira não floresça, Deus continua sendo Deus, cuidando de cada um de nós. Confie em nosso Deus e acredite, Deus cuida dos seus. Oremos, meus irmãos. Curve sua cabeça. Coloque seu coração no trono da graça. Pois Deus sabe muito bem quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Não há um vácuo de poder, há um Deus sentado no trono. Controla tudo. E que a todos bem. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor um dia nos fez filhos teus, ovelhas do teu pasto. O Senhor tem cuidado de mim, Pai, e eu quero aqui declarar, Pai, quantos dias de bênção o Senhor tem me dado, mesmo diante de uma pandemia. Nada tem faltado em minha casa, Pai, porque a tua misericórdia tem me alcançado. E mesmo que faltasse, Pai, eu sei que o teu amor não faltaria. É bem verdade, ó Pai, que muitas vezes só o Senhor sabe o quanto eu choro e como eu sofro, ó Pai, com aquilo que está afetando a minha vida. Mas em nenhum momento o Senhor ficou calado. O Senhor está vendo cada situação. É bem verdade, Pai, que muitas vezes é o meu pecado que me incomoda. Perdoa-me, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa contemplar cada irmão que está aqui na igreja, cada irmão que está no lar agora, tendo que enfrentar uma semana que irá iniciar amanhã. Que o teu Espírito Santo acompanhe estes irmãos e que ele entenda, Pai, que o Senhor está ao lado dele, o Senhor não está calado. E independentemente dos resultados, o Senhor é Deus. E nós o louvaremos, Pai. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus.